Ele a seguira deliberadamente a Londres, assumira todos os inconvenientes e aflições relativos a tal pesquisa, tivera de suplicar a uma mulher que devia abominar e desprezar, fora obrigado a encontrar frequentemente, discutir com ele, persuadir e, finalmente, subornar o homem que mais desejaria evitar e cujo simples nome lhe era detestável. Tudo isso tinha feito para uma moça que ele não podia nem admirar nem estimar. Seu coração lhe dizia que fora unicamente por sua causa, mas essa esperança era logo sufocada por outras reflexões, e ela sentiu que não era vaidosa a ponto de julgar que Darcy tinha afeição por uma mulher que já o rejeitara, e que ele seria capaz de vencer um sentimento tão natural quanto a repugnância em se relacionar novamente com Wickham. Cunhado de Wickham, o orgulho mais elementar se revoltaria contra isso. De certo ele já havia feito muito. Elizabeth até se envergonhava de pensar em tudo que lhe devia, mas Darcy apresentara um motivo para sua interferência, um motivo que não exigia sutilezas de interpretação. Não era natural que ele sentisse que agira erradamente. Era generoso e tinha meios de exercer sua generosidade. E, embora não se considerasse a causa principal dessa conduta, poderia talvez supor que um resto de afeição por ela tivesse contribuído para os seus esforços numa questão de que dependia diretamente sua paz de espírito. Era doloroso, muito doloroso, saber que deviam tal obrigação a uma pessoa a quem nunca poderiam pagar. Eles deviam a reabilitação de Lydia, sua restituição ao seio da família, exclusivamente ao Sr. Darcy. Elizabeth arrependeu-se amargamente de todos os desprazeres que lhe causara, de todas as palavras duras que lhe havia dirigido. Sentia-se humilhada consigo mesma, mas estava orgulhosa dele. E isso porque numa questão de honra, movido pela compaixão, ele conseguira dominar-se. E ao pensar na certeza que tanto ela como seu tio sentiam de que a afeição do Sr. Darcy por ela continuava a existir, sentia até certo prazer, embora misturado a uma mágoa. Elizabeth foi arrancada de suas reflexões pela aproximação de uma pessoa. Levantou-se, mas antes que pudesse fugir por outro caminho, foi abordada por Wickham. «Acha que estou interrompendo o seu passeio solitário, minha cara irmã?» indagou ele, aproximando-se. «Sentiria muito se o fosse. Sempre fomos bons amigos, e agora mais do que nunca. É verdade. Os outros não vêm passear?» «Não sei. A senhora Bennet e Lydia vão de carro a Meryton. Então, minha cara irmã, soube pelos meus tios que você já esteve em Pemberley.» Elizabeth respondeu afirmativamente. «Eu quase lhe invejo prazer. No entanto, acho que seria demais para mim. Se não o fosse, iria até lá a caminho de Newcastle. Naturalmente esteve com a velha caseira. Pobre senhora Reynolds, ela gostava muito de mim, mas suponho que ela não tenha falado em meu nome.» «Falou, sim.» «E o que foi que disse?» «Que havia entrado no exército e parecia que não tinha dado boa coisa. Mas compreende, a tal distância as coisas chegam bem deformadas.» «Certamente», concordou ele, mordendo os lábios. Elizabeth supôs que silenciara, mas pouco depois ele disse: «Fiquei espantado de ver Darcy em Londres, da última vez. Eu o avistei várias vezes na rua. Que será que ele anda fazendo lá?» «Talvez preparando seu casamento com a senhorita de Burgh», disse Elizabeth. «Ele deve ter um motivo muito especial para vir a Londres nesta época do ano.» «Sem dúvida. Viu o Sr. Darcy alguma vez quando esteve em Lambton? Se não me engano, os Gardiner disseram-me isso.» «Sim, ele me apresentou a irmã.» «E que achou dela?» «Gostei imensamente.» «É verdade. Ouvi dizer que ela melhorou extraordinariamente nestes últimos 2 anos. Da última vez em que a vi, não prometia muito. Espero que ela acabe bem.» «Tenho certeza disso, pois já passou a idade mais perigosa.» «Passaram pela aldeia de Kimpton?» «Não me lembro. Falo nisso porque é a sede da reitoria que devia ter sido minha. Um lugar encantador. A casa é excelente. Teria sido extremamente conveniente para mim. Muito. Eu teria considerado isso parte do meu dever, e o esforço, afinal, não seria tão grande assim. A gente não deve se queixar. Teria sido um lugar esplêndido para mim. A tranquilidade daquela vida teria correspondido a todas as minhas ideias de felicidade. Mas não tinha de ser. Darcy lhe falou alguma coisa sobre o caso enquanto esteve em Kent? Ouvi de uma pessoa que considero tão bem informada quanto ele que a reitoria lhe foi deixada apenas condicionalmente ao arbítrio do atual proprietário. Ah, sim? Realmente, existe alguma verdade nisso.
Aliás, foi o que eu lhe disse desde o princípio, não se lembra? Ouvi dizer também que numa certa época de sua vida, a necessidade de fazer sermões não lhe era tão agradável quanto atualmente. Ouvi dizer mesmo que tinha resolvido não se ordenar, e que nesse sentido chegou a haver um acordo. Ah, ouviu dizer isso, e não foi sem fundamento. Deve se lembrar do que eu lhe falei a esse respeito, quando conversamos pela primeira vez sobre esse assunto. Estavam quase à porta da casa, pois Elizabeth havia andado depressa para se ver livre dele. Não querendo mais provocá-lo, por causa de sua irmã, ela respondeu apenas com um sorriso cordial. Vamos acabar com isso, Sr. Wickham. Somos agora irmãos. Não devemos brigar por causa do passado. Para o futuro, espero que estejamos sempre de acordo. Elizabeth estendeu a mão e ele a beijou com galante cordialidade, embora não soubesse que expressão assumir ao entrar em casa. Faixa 59. Capítulo 53. O Sr. Wickham ficou tão satisfeito com a conversa que nunca mais mencionou aquele assunto na presença de Elizabeth. Esta, por sua vez, ficou satisfeita de ter dito o suficiente para silenciá-lo. Breve chegou o dia da partida de Lydia, e a Sra. Bennet foi obrigada a se submeter à separação, que provavelmente duraria pelo menos 1 ano, pois o Sr. Bennet recusou-se terminantemente a aceitar o plano de irem todos a Newcastle. Oh, minha querida Lydia, exclamou ela, quando nos tornaremos a ver? Não sei, daqui a 2 ou 3 anos, talvez. Não deixe de me escrever sempre, meu bem. Escreverei sempre que puder, mas a senhora deve saber que as mulheres casadas não têm muito tempo para escrever. Minhas irmãs podem, pois não têm nada que fazer. As despedidas do Sr. Wickham foram muito mais afetuosas do que as de sua mulher. Ele sorriu, fez pose, disse muitas coisas bonitas. É um ótimo rapaz, disse o Sr. Bennet assim que o viu fora de casa. Distribui sorrisinhos, gatimonhos e faz a corte a todo mundo. Estou muito orgulhoso dele. Desafio o próprio Sir William Lucas a apresentar um genro melhor que o meu. A perda de sua filha fez a Sra. Bennet ficar triste durante vários dias. Muitas vezes penso, disse ela, que não há nada mais doloroso do que o fato de se separar dos amigos. A gente se sente tão abandonada. A senhora deve compreender, mamãe, que isso é a consequência de casar uma filha, disse Elizabeth. Deve ficar contente, já que as suas outras 4 filhas continuam solteiras. Não é nada disso. Eu tenho de me separar de Lydia, não porque ela esteja casada, mas porque o regimento do marido dela fica tão longe. Se estivesse mais próximo, não seria obrigada a partir tão cedo. Mas o desânimo em que esse acontecimento precipitou a Sra. Bennet logo foi atenuado por uma notícia que começou a circular. A caseira de Netherfield havia recebido ordem de preparar a casa para a chegada do patrão, que viria dali a 1 ou 2 dias e se demoraria várias semanas para caçar. A Sra. Bennet ficou muito agitada, olhava para Jane, sorria e movia a cabeça de vez em quando. Fora a Sra. Phillips quem trouxera a notícia. Bem, então o Sr. Bingley está para chegar. Melhor, não que eu faça muito caso disso, nós o conhecemos muito pouco, como sabe, e eu por mim não quero mais vê-lo. No entanto, acho que faz muito bem de vir para Netherfield. Quem sabe o que pode acontecer, mas você bem sabe que há muito tempo resolvemos não falar mais nisso. Então, é mesmo certa a chegada dele? Pode contar com isso, afirmou a outra, pois a Sra. Nichols esteve em Meryton ontem à noite. Eu a vi passando e saí de propósito para perguntar o que estava fazendo, e ela me disse que era verdade. Deve chegar na quinta-feira ou mais tardar, ou talvez mesmo na quarta. Ela estava a caminho do açougue, disse-me, justamente para encomendar carne para quarta-feira, e ela tem 3 casais de patos prontos para serem mortos. Jane, ao ouvir a notícia, não pôde deixar de empalidecer. Havia muitos meses que ela não mencionava o nome de Bingley a Elizabeth. Agora, estando as 2 juntas, ela disse, reparei que você olhou hoje para mim, Lizzie, quando minha tia nos trouxe essa notícia, e eu sei que fiquei perturbada, mas não creio que tenha sido à toa. Só me senti assim porque vi que iam olhar para mim. Juro a você que essa notícia não me causa alegria nem sentimento algum. Só me alegro por uma coisa, é que ele não vem acompanhado. Assim o veremos menos. Não que eu sinta medo de mim mesma, mas tenho horror às observações das outras pessoas.
Elizabeth não sabia o que pensar. Se ela não o tivesse visto em Derbyshire, podia aceitar o motivo que alegavam para sua vinda, mas achava que Bingley ainda gostava de Jane, e hesitava diante de duas outras explicações que achava muito mais prováveis, se ele vinha porque seu amigo permitira, ou se ousara espontaneamente tomar essa resolução. Mas às vezes Elizabeth pensava: não vejo por que esse pobre rapaz não possa vir à casa que alugou sem despertar tamanha curiosidade. Não pensarei mais nele, vou abandoná-lo à sua sorte. Apesar do que a sua irmã lhe havia declarado, e acreditava que ela tivesse falado sinceramente, Elizabeth percebia facilmente que a perspectiva da chegada de Bingley a afetara profundamente. Jane estava perturbada, agitada como poucas vezes a vira. O assunto, que fora discutido tão calorosamente por seus pais havia aproximadamente 1 ano, tornava agora a apresentar-se. "O Sr. Bingley está para vir, meu caro", disse a Sra. Bennet. "Você, naturalmente, irá visitá-lo." "Não, não. Você me forçou a visitá-lo no ano passado e disse que se eu o fosse ver, ele se casaria com uma das minhas filhas. Mas isso deu em nada, e não vou tornar a fazer papel de tolo." Sua mulher procurou convencê-lo de que isso era uma obrigação que cabia a todos os cavalheiros que residiam na região. "É uma etiqueta que eu desprezo", disse o Sr. Bennet. "Se ele deseja nossa companhia, que a procure. Sabe onde nós moramos. Não vou perder o tempo correndo atrás dos meus vizinhos cada vez que eles vão embora e tornam a voltar." "Bem, tudo o que eu sei é que será uma abominável grosseria se você não for visitá-lo. No entanto, isso não impedirá que eu o convide a vir jantar conosco. Precisamos convidar a Sra. Long e os Goulding em breve. Contando conosco, seremos 13 à mesa. Portanto, haverá justamente um lugar para o Sr. Bingley." Consolada com essa resolução, a Sra. Bennet se sentiu com maior força para suportar a falta de cortesia de seu marido, embora fosse muito angustiante saber que, por causa disso, todos os vizinhos poderiam ver o Sr. Bingley antes dos Bennet. Poucos dias antes de sua chegada, Jane disse para a irmã: "Estou começando a preferir que ele não venha. Não que eu dê importância ao fato. Sou capaz de vê-lo com total indiferença. Mas não suporto ouvir falar constantemente nesse assunto. A intenção de minha mãe é boa, porém, ela não sabe, ninguém sabe, quanto eu sofro com o que dizem. Vou dar graças a Deus quando o Sr. Bingley for embora de novo." "Eu poderia dizer alguma coisa que consolasse você", disse Elizabeth, "mas nada tenho realmente a dizer. Você deve saber disso. E a tão comum satisfação de recomendar paciência aos sofredores lhe seria negada porque você já a tem de sobra." O Sr. Bingley chegou. A Sra. Bennet, por intermédio dos criados, arranjou um meio para saber do fato o mais cedo possível, o que aumentava o período de ansiedade e agitação, prolongando a expectativa do jantar. Ela contou os dias que deviam transcorrer antes que o convite fosse enviado, pois durante esse tempo não havia esperança de vê-lo. Mas de manhã, 3 dias depois de sua chegada a Hertfordshire, a Sra. Bennet, que estava à janela de seu quarto de vestir, viu o Sr. Bingley entrar a cavalo pelo portão e aproximar-se da casa. Contentíssima, ela chamou as filhas para participarem de sua alegria. Jane continuou sentada em seu lugar resolutamente. Mas Elizabeth, para contentar a mãe, foi até a janela, olhou e, vendo que o Sr. Darcy vinha em companhia de Bingley, voltou a sentar-se ao lado da irmã. "Vem outro cavalheiro com ele, mamãe", disse Kitty. "Quem será?" "Deve ser um conhecido dele, meu bem, mas não sei quem é." "Ora, parece aquele homem que já esteve aqui com ele uma vez. O senhor... Como é que ele se chama? Aquele homem alto, orgulhoso." "Quem? O Sr. Darcy? E é mesmo. Bem, qualquer amigo do Sr. Bingley será sempre bem recebido, mas devo confessar que odeio aquele homem." Jane olhou para Elizabeth com surpresa e inquietação. Jane pouco sabia a respeito dos encontros que sua irmã tivera com o Sr. Darcy em Derbyshire. Supunha, portanto, que ela se sentiria muito embaraçada ao vê-lo depois da carta explicativa que recebera de sua parte. As duas irmãs se sentiam bastante embaraçadas. Cada uma delas sentia pela outra e naturalmente por si própria. A Sra. Bennet continuou a falar sobre a antipatia que tinha pelo Sr. Darcy, e repetiu que estava disposta a tratá-lo amavelmente apenas porque era um amigo do Sr. Bingley, mas suas palavras não foram ouvidas por nenhuma das filhas.
Elizabeth tinha motivos de inquietação de que a sua irmã não suspeitava, pois nunca tivera coragem de mostrar a Jane a carta da Sra. Gardiner, nem de lhe revelar a mudança de seus sentimentos para com o Sr. Darcy. Para Jane, ele continuava a ser o homem cujas propostas ela havia recusado e cujas qualidades ela subestimara. Mas para Elizabeth, que possuía outras informações, ele era a pessoa a quem toda a família devia o maior dos benefícios e a quem ela própria votava uma afeição, se não tão terna quanto a que Jane dedicava a Bingley, pelo menos tão razoável e tão justa. A surpresa causada pela vinda dele a Netherfield e sua visita a Longbourn, aonde vinha espontaneamente para vê-la, era quase tão forte quanto a que sentira ao perceber a transformação que se havia operado nele em Derbyshire. As cores que haviam desaparecido de seu rosto tornaram a voltar com maior intensidade, e um sorriso de prazer deu maior fulgor ao brilho dos seus olhos durante alguns minutos. E disse a si mesma que provavelmente os sentimentos de Darcy continuavam inalterados. No entanto, não queria se precipitar. Vamos ver primeiro como ele me trata, disse ela para si mesma. Antes disso não convém ter esperanças. Continuou atenta ao seu trabalho, procurando se acalmar e sem ousar levantar os olhos, até que uma curiosidade ansiosa a levou a fitar a irmã, enquanto o criado se aproximava da porta. Jane parecia um pouco mais pálida que de costume, porém mais calma do que Elizabeth esperava. Quando os cavalheiros entraram, ela enrubesceu ligeiramente. No entanto, recebeu-os com tranquilidade e maneiras igualmente isentas de qualquer sintoma de ressentimento, como de qualquer desejo exagerado de agradar. Sem ser descortês, Elizabeth falou o mínimo possível e voltou ao seu trabalho com um afinco que poucas vezes lhe dedicava. Ela arriscara apenas um olhar para Darcy. A expressão dele era tão grave como de costume, mais talvez do que em Hertfordshire e em Pemberley. Talvez ele não se sentisse tão à vontade na presença de sua mãe quanto na de seus tios. Era uma história dolorosa, porém não de todo improvável. Bingley também ela só vira de relance, e naquele instante sua expressão era ao mesmo tempo alegre e embaraçada. A Sra. Bennet o recebeu com tal cortesia, tamanha amabilidade, que suas filhas se sentiram envergonhadas, especialmente quando viram a fria polidez com que ela cumprimentou seu amigo. Elizabeth, sobretudo, que sabia quanto sua mãe devia ao Sr. Darcy, cuja iniciativa salvara sua filha favorita de uma irremediável desonra, sentia-se ferida e aflita com aquela distinção tão equivocada. Darcy, depois de perguntar pelo senhor e pela Sra. Gardiner, pergunta que Elizabeth não pôde responder sem um certo embaraço, quase mais nada falou. Ele não estava sentado perto de Elizabeth. Talvez fosse esse o motivo de seu silêncio. Porém, em Derbyshire, ele não procedera daquele modo. Lá, ele havia conversado com os amigos de Elizabeth, quando não podia dirigir-se a ela própria. Agora, transcorriam vários minutos sem que se ouvisse o som de sua voz. E quando às vezes, incapaz de resistir a um impulso de curiosidade, Elizabeth levantava os olhos e procurava o seu rosto, via que ele olhava tanto para Jane como para ela própria, e frequentemente olhava apenas para o chão. Aquela atitude exprimia evidentemente maior despreocupação, menos ansiedade de agradar do que da última vez que haviam estado juntos. Ela ficou desapontada e depois zangada consigo mesma por ter cedido àquele sentimento. Podia eu esperar que fosse de outro modo? Perguntou a si própria. Mas se é assim, para que então ele veio? Ela não se sentia disposta a conversar com ninguém, a não ser consigo mesma. Faltava-lhe quase completamente a coragem para falar com o Sr. Darcy. Perguntou pela irmã dele. Foi o máximo que conseguiu de si mesma. Faz muito tempo, Sr. Bingley, que o senhor foi embora, disse a Sra. Bennet. Ele concordou prontamente. Eu tinha medo de que o senhor não viesse mais, continuou ela. Andaram dizendo que tencionava abandonar Netherfield completamente por ocasião da festa de São Miguel. Espero que não seja verdade. Tem acontecido muitas coisas aqui nas imediações desde que o senhor partiu. A senhorita Lucas está casada e uma das minhas filhas também. Acho que já deve ter ouvido falar nisso. Aliás, o senhor deve ter lido nos jornais. Saiu no Times e no Courrier. Não saiu como devia, mas, enfim, dizia apenas,
Casamentos, George Wickham, Esquire, com a senhorita Lydia Bennet, sem acrescentar nenhuma sílaba a respeito do pai dela, do lugar onde vivia, nada. O contrato foi feito por meu irmão Gardner, e a notícia também foi dada por ele. Não sei como fez uma coisa tão sem graça assim. O senhor leu? Bingley respondeu que havia lido e lhe deu os parabéns. Elizabeth não ousou levantar os olhos. Não sabia, portanto, qual a expressão do rosto do Sr. Darcy. É uma coisa muito agradável ter uma filha bem casada, continuou a Sra. Bennet, mas ao mesmo tempo, Sr. Bingley, é muito duro a gente se separar de uma filha. Eles foram para Newcastle, um lugar situado muito para o norte, ao que parece, e eles têm de permanecer lá durante não sei quanto tempo. É lá que é a sede do regimento. O senhor deve ter ouvido dizer que ele saiu da milícia e entrou no exército regular. Graças a Deus ele tem alguns amigos, embora talvez não tantos quanto mereça. Elizabeth, que sabia que isso era dirigido ao Sr. Darcy, sentiu tal vergonha e confusão que por pouco não se levantou e fugiu. Essas palavras, no entanto, conseguiram arrancá-la de seu silêncio, e ela perguntou a Bingley se tencionava ficar algum tempo na região. Ele disse que ficaria algumas semanas. Depois que tiver matado todos os seus pássaros, Sr. Bingley, continuou a Sra. Bennet, venha caçar aqui, matar tantos quanto queira. Estou certa de que o Sr. Bennet se sentirá muito feliz com isso, e guardaremos todas as melhores caças para o senhor. Essas atenções desnecessárias e exageradas faziam crescer o mal-estar de Elizabeth. Se agora surgissem para Jane as mesmas possibilidades que no ano anterior, tudo se precipitaria para a mesma desastrosa confusão. Naquele instante, ela sentiu que muitos anos de felicidade não poderiam compensar os momentos desagradáveis que ela e Jane estavam passando. O maior desejo do meu coração, disse ela para si mesma, é nunca mais estar em companhia de nenhum desses dois, por mais agradáveis que sejam. Nada pode compensar esta miséria, que eu nunca mais os veja, nem a um nem a outro. No entanto, a miséria, que anos de felicidade não poderiam compensar, pouco depois se atenuou de maneira muito sensível. Elizabeth observou que a beleza de sua irmã tornava a inflamar rapidamente a admiração do antigo namorado. A princípio ele lhe falara pouco, mas cada minuto que passava parecia aumentar a admiração que lhe dedicava. Ele a achava tão bela quanto no ano passado, tão simples e natural, embora menos comunicativa. Jane se esforçava por não deixar perceber nenhuma diferença em sua atitude e estava realmente convencida de que conversara tão animadamente como sempre. Seus pensamentos a absorviam tanto que não reparava nos momentos em que ficava calada. Quando os cavalheiros se levantaram para partir, a Sra. Bennet se lembrou do convite que tencionava fazer e eles se comprometeram a jantar em Longbourn dali a poucos dias. O senhor me deve uma visita, Sr. Bingley, acrescentou ela, pois quando partiu para Londres no inverno passado, prometeu que tomaria parte num jantar de família assim que regressasse. Como o senhor está vendo, eu não me esqueci, e lhe asseguro que fiquei muito desapontada porque o senhor não voltou como havia prometido. Bingley pareceu um pouco embaraçado e falou vagamente que negócios urgentes o haviam impedido de vir e que sentia muito. Em seguida partiram. A Sra. Bennet estivera fortemente inclinada a convidar os dois para jantar naquele mesmo dia. No entanto, embora tivesse sempre uma mesa muito boa, julgou que um jantar de menos de 2 serviços não seria digno de um homem no qual tinha tantas esperanças, nem suficiente para satisfazer o apetite e o orgulho do outro, que possuía 10.000 libras de renda por ano. Faixa 61. Capítulo 54. Assim que as visitas partiram, Elizabeth saiu para recuperar sua tranquilidade, ou, em outras palavras, para refletir sem interrupção nesses assuntos que, na realidade, só a perturbariam ainda mais. A atitude do Sr. Darcy a surpreendia e fazia sofrer. Para que ele teria vindo? Perguntava a si mesma, se era para permanecer silencioso, grave e indiferente. Ela não encontrava uma resposta que a satisfizesse. Ele continuou a se mostrar amável para com os meus tios quando esteve em Londres. Por que não o é para comigo? Se tem medo de mim, por que veio aqui? Se ele não gosta mais de mim, por que fica silencioso? Que homem misterioso! Não pensarei mais nele. Sua resolução foi cumprida involuntariamente por pouco tempo, devido à aproximação de sua irmã, que se juntara a ela com um ar alegre, que mostrava ter ficado muito mais satisfeita com a visita do que Elizabeth.
Agora que o primeiro encontro está terminado, disse ela, eu me sinto totalmente à vontade. Conheço as minhas forças e nunca mais me sentirei embaraçada quando ele vier. Estou contente que ele venha jantar aqui na terça-feira. Todos terão ocasião de ver que nos encontramos apenas como conhecidos comuns e indiferentes. Oh, realmente muito indiferentes, disse Elizabeth sorrindo. Tome cuidado, Jane. Minha querida Lizzie, você não há de pensar que eu seja tão fraca que esteja agora em perigo. Acho que mais do que nunca, você está em perigo de fazer que ele se apaixone por você. Não tornaram a ver o Sr. Bingley e seu amigo senão na terça-feira, e durante esse tempo, a Sra. Bennet se entregara a todos os planos felizes que o bom humor e a polidez habitual de Bingley, em meia hora de visita, haviam reavivado. Na terça-feira, reuniu-se um grupo numeroso em Longbourn, e as duas pessoas mais ansiosamente esperadas chegaram pontualmente. No momento de entrar na sala de jantar, Elizabeth observou Bingley avidamente, para ver se ele tomava lugar como antigamente, ao lado de sua irmã. Sua mãe, que era uma pessoa prudente na qual agitavam-se as mesmas ideias, não o convidou para sentar-se ao seu lado. Ao entrar na sala, ele pareceu hesitar, mas por acaso Jane olhou em torno de si, e igualmente por acaso sorriu. Foi o suficiente para que se decidisse e fosse sentar-se ao lado dela. Elizabeth, triunfante, olhou para o Sr. Darcy. Ele recebeu o fato com indiferença, e Elizabeth teria imaginado que Bingley tinha recebido afinal licença para ser feliz se não tivesse visto que ele olhava também para o Sr. Darcy com um ar entre sorridente e alarmado. Durante o jantar, a atitude de Bingley para com sua irmã persuadiu Elizabeth de que sua admiração por Jane, embora mais reservada, levaria o caso rapidamente a uma solução feliz, caso não houvesse interferências alheias. Embora não pudesse confiar no resultado de olhos fechados, aquilo lhe dava um grande prazer, despertando nela toda a animação que era possível sentir, pois não se sentia muito bem-humorada. O Sr. Darcy estava sentado quase na outra extremidade da mesa. Estava ao lado de sua mãe. Ela sabia que essa situação daria muito pouco prazer a qualquer um dos dois. À distância que se encontrava, não podia ouvir o que eles diziam, mas via que raramente falavam um com o outro e que o faziam cerimoniosa e friamente. A hostilidade de sua mãe lembrava dolorosamente a Elizabeth tudo o que deviam ao Sr. Darcy. E às vezes ela sentia que teria feito qualquer sacrifício para poder lhe dizer que sua bondade não era nem ignorada nem desdenhada pela família. Elizabeth tinha esperanças de que, à noite, eles tivessem oportunidade de ficar juntos, e que a visita não se passaria sem lhes dar ocasião de trocar palavras mais significativas do que as simples saudações de cortesia. Ansiosa e inquieta, o período que permaneceu na sala antes da entrada dos cavalheiros foi aborrecido a ponto de quase torná-la grosseira. Concentrara todas as suas esperanças no momento em que eles entrariam na sala. Se não se dirigir a mim, pensou ela, renunciarei a esse homem para sempre. Os cavalheiros entraram. Por um momento, Elizabeth pensou que suas esperanças iriam se concretizar, mas, infelizmente, as senhoras se haviam reunido em volta da mesa, onde Jane estava fazendo chá e Elizabeth servindo café, e não havia lugar para uma cadeira ao seu lado. Quando os cavalheiros se aproximaram, uma das moças acercou-se ainda mais dela e lhe disse ao ouvido: "Nós não queremos um homem aqui entre nós, não é?" Darcy se dirigira para o outro lado da sala. Elizabeth o acompanhou com os olhos, invejando todas as pessoas com que ele falava. Serviu o café com impaciência e depois ficou irritada consigo mesma por ser tão idiota. Um homem que foi recusado uma vez, como podia ter esperanças de que ele tornasse a se declarar? Existiria uma só pessoa do seu sexo que não se revoltasse contra tamanha fraqueza? Não existe nada tão incompatível com o sentimento dos homens. Elizabeth ficou mais animada, no entanto, quando ele veio pessoalmente trazer sua xícara de café, e aproveitou a oportunidade para dizer: "Sua irmã está ainda em Pemberley?" "Sim, ficará lá até o Natal." "E ela está sozinha? Todos os seus amigos já partiram?" "A senhorita Annesley está com ela. Os outros foram passar 3 semanas em Scarborough." Elizabeth não encontrou nada mais para dizer, mas se ele quisesse conversar, talvez fosse mais bem-sucedido. No entanto, ficou ao seu lado em silêncio durante alguns minutos. Por fim, quando as moças vieram sussurrar novamente ao ouvido de Elizabeth, ele tornou a se afastar.
Quando o serviço de chá foi retirado e as mesas de jogo colocadas, todas as senhoras se levantaram, e Elizabeth teve outra vez esperança de vê-lo se aproximar. Seus planos, porém, foram novamente destruídos. Viu sua mãe se apoderar dele para parceiro de whist. Todo o prazer estava agora acabado para ela. Seriam obrigados a passar a noite sentados em mesas diferentes, e a única esperança que lhe restava era de que Darcy voltasse frequentemente os olhos em sua direção, e jogasse, portanto, tão mal quanto ela. A senhora Bennet resolveu convidar os 2 cavalheiros de Netherfield para cear, mas infelizmente a carruagem deles foi chamada antes de qualquer uma das outras, e ela não teve outra oportunidade de vê-los. Então, meninas, disse a senhora Bennet, assim que ficaram sós, que é que vocês acharam da festa? Penso que tudo correu da melhor forma possível. O jantar estava excelente. O assado de cabrito estava realmente bom. Todos disseram que nunca viram uma perna tão gorda. A sopa estava incomparavelmente melhor do que a que serviram na casa dos Lucas na semana passada. E até o Sr. Darcy reconheceu que as perdizes estavam notavelmente bem feitas. E eu calculo que ele tenha 2 cozinheiros franceses, pelo menos. Você, minha querida Jane, estava tão bonita como nunca vi. A senhora Long foi da mesma opinião. E sabe o que ela disse também? Ah, senhora Bennet, acho que afinal a veremos instalada em Netherfield. Disse isso realmente. Acho a senhora Long uma esplêndida criatura, e as sobrinhas dela são muito comportadas, e não são nada bonitas. Gosto delas imensamente. A senhora Bennet, em suma, estava de excelente humor. O que observara na atitude de Bingley para com Jane fora suficiente para convencê-la de que ele estava mesmo conquistado. E quando a senhora Bennet estava de bom humor, as suas esperanças matrimoniais eram tão ilimitadas que no dia seguinte ficava desapontada de não ver o rapaz aparecer para fazer o pedido. Foi um dia muito agradável, disse Jane para Elizabeth. Os convidados foram bem escolhidos e pareciam se dar todos admiravelmente bem. Espero que tornemos a nos reunir frequentemente. Elizabeth sorriu. Lizzie, não faça isso. Você não deve suspeitar de mim. Isso me angustia. Eu lhe asseguro que aprendi a gostar da conversa dele. Trata-se de um rapaz agradável e sensato. Garanto a você que não tenho outras intenções. Vejo perfeitamente, pela maneira como ele me trata, que nunca desejou realmente a minha afeição, só que é dotado de maneiras muito mais agradáveis e de um desejo de agradar muito mais forte do que qualquer outro homem. Você está sendo cruel, disse Elizabeth. Você me provoca e depois não quer que eu sorria. Como é difícil às vezes fazer que os outros acreditem em nós. E como é impossível às vezes para os outros acreditar. Mas então, por que você quer me convencer de que os meus sentimentos são mais profundos do que declaro? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Todos gostamos de ensinar os outros, embora só possamos transmitir o que não é digno de ser ensinado. Perdoe, mas se você insistir em sua indiferença, não me tome por confidente. Faixa 62. Capítulo 55. Poucos dias depois daquela visita, o Sr. Bingley tornou a aparecer, e dessa vez veio sozinho. Seu amigo partira naquela manhã para Londres, ficando de voltar, porém, dali a 10 dias. O Sr. Bingley se demorou mais de 1 hora. Estava de excelente humor. A Sra. Bennet o convidou para jantar. Ele respondeu que sentia imensamente, declarando que estava comprometido. Da próxima vez que vier, disse a Sra. Bennet, espero que tenhamos mais sorte. Ele teria imenso prazer em vir em qualquer outra ocasião, etc., etc. E se a Sra. Bennet lhe desse permissão, viria muito breve. Pode vir amanhã? Sim. Ele não tinha compromisso para o dia seguinte, e o convite foi aceito com entusiasmo. O Sr. Bingley foi, e tão pontualmente que as moças ainda não estavam vestidas quando ele chegou. A Sra. Bennet correu para o quarto das meninas, enrolada num roupão, o cabelo ainda por fazer, e exclamou, Jane, ande depressa, corra lá para baixo, ele chegou, o Sr. Bingley chegou mesmo, vá ligeiro, depressa. Sarah, venha ajudar a senhorita Bennet imediatamente a pôr o vestido, deixe o cabelo da senhorita Lizzie para depois. Nós desceremos assim que pudermos, disse Jane, mas entre nós, Kitty é a mais ligeira do que todas, já desceu há meia hora. Oh, não se importe com Kitty, que tem ela que ver com isso? Vamos, vá correndo, depressa, onde está a sua echarpe? Depois que sua mãe saiu, Jane se recusou a descer sem uma de suas irmãs.
Durante a visita, a senhora Bennet mostrou a mesma ansiedade que de costume para deixar o Sr. Bingley e Jane a sós. Depois do chá, o Sr. Bennet se retirou para a biblioteca, como sempre, e Mary subiu para estudar piano. Dos 5 obstáculos, 2 estavam suprimidos. A senhora Bennet ficou olhando e piscando para Kitty e para Elizabeth durante um tempo considerável, sem que nenhuma das duas se impressionasse com isso. Elizabeth fez que não via e Kitty disse inocentemente: "Que é, mamãe? Por que é que a senhora está piscando para mim? O que é que a senhora quer que eu faça?" "Nada, meu bem, nada. Eu não pisquei para você." Ela então continuou sentada durante mais 5 minutos, mas incapaz de perder uma ocasião tão preciosa, levantou-se e disse para Kitty: "Meu bem, quero falar com você", e levou-a para fora da sala. Jane imediatamente lançou um olhar para Elizabeth, em que exprimia a contrariedade que aquela premeditação lhe causava e o desejo de que pelo menos sua irmã não se prestasse àquela comédia. Poucos minutos depois, a senhora Bennet entreabriu a porta e chamou: "Lizzie, meu bem, eu quero falar com você." Elizabeth foi forçada a ir. "É melhor deixá-los a sós", disse a senhora Bennet assim que entrou no hall. "Kitty e eu vamos lá para cima conversar no meu quarto de vestir." Elizabeth resolveu não discutir com a mãe, porém permaneceu tranquilamente no hall, e assim que sua mãe e Kitty partiram, voltou para a sala. Naquele dia, os planos da senhora Bennet foram inúteis. Bingley se mostrou encantador como sempre, mas sua atitude não foi a de um pretendente. Seu bom humor e sua simplicidade o tornaram um companheiro dos mais agradáveis. Ele suportou as inoportunas cortesias da senhora Bennet e ouviu todas as suas observações disparatadas com uma paciência e uma seriedade que encantaram Jane. Ficou para jantar sem que fosse preciso insistir. Antes de ir embora, graças à intervenção da senhora Bennet, ele assumiu o compromisso de vir na manhã seguinte para caçar com o Sr. Bennet. Depois daquele dia, Jane não falou mais em sua indiferença. Nenhuma palavra foi trocada pelas irmãs acerca de Bingley, mas Elizabeth foi para a cama contente com a certeza de que tudo teria rapidamente uma conclusão feliz, a não ser que o Sr. Darcy voltasse tão breve quanto havia prometido. No entanto, ela estava até certo ponto persuadida de que tudo isso acontecia com a aquiescência dele. No dia seguinte, Bingley chegou pontualmente. O Sr. Bennet e ele passaram a manhã juntos, conforme haviam combinado. O Sr. Bennet encontrou no outro um companheiro muito mais agradável do que esperava. Não havia em Bingley nenhuma pretensão que o tornasse ridículo ou alguma insensatez que fizesse o Sr. Bennet se refugiar irritado no silêncio. Naquele dia, ele estava mais comunicativo e menos excêntrico do que nunca. Bingley, naturalmente, voltou com ele para jantar, e à noite, a senhora Bennet lançou mão de todos os seus recursos para deixá-lo a sós com sua filha. Elizabeth, que tinha uma carta para escrever, retirou-se para a sala de jantar pouco depois do chá. Já que os outros iam jogar cartas, sua presença não seria necessária para contrabalançar os planos da mãe. Ao voltar para a sala, depois de acabar a carta, viu com infinita surpresa que havia vários motivos para temer que sua mãe tivesse sido mais engenhosa do que ela. Ao abrir a porta, viu que sua irmã e Bingley estavam juntos, ao pé da lareira, como se conversassem sobre um assunto de extrema gravidade. E se esse fato não bastasse para despertar suspeitas, a expressão de ambos, ao se virarem rapidamente e se afastarem, teria revelado tudo. A situação deles era bastante embaraçosa, mas a sua própria, pensou Elizabeth, era pior ainda. Ninguém disse uma só palavra, e Elizabeth estava a ponto de se retirar novamente, quando Bingley, que imitando o exemplo de Jane, havia se sentado, de súbito se levantou novamente e, sussurrando algumas palavras para Jane, saiu apressadamente da sala. Jane não teria reservas para com sua irmã. O assunto da confidência era agradável demais para que Jane se mostrasse reservada. E, abraçando a irmã, imediatamente confessou com a mais viva emoção que ela era a criatura mais feliz do mundo. "É demais para mim", acrescentou ela. "Eu não o mereço, porque todos não estão tão felizes quanto eu." Elizabeth deu os parabéns com uma sinceridade, um calor, um entusiasmo que as palavras não poderiam exprimir. Cada uma das suas palavras era uma nova fonte de felicidade para Jane. Porém, ela não poderia se demorar mais junto da irmã, nem tinha tempo para lhe dizer metade do que ainda lhe restava para contar.
Preciso imediatamente ir ver mamãe, exclamou ela. Não quero deixá-la por mais tempo em suspenso. Sua solicitude por mim é tão carinhosa. Nem quero que ela saiba de tudo, senão por meu intermédio. Ele já foi falar com papai. Oh, Lizzie, que prazer vai dar a toda a família o que eu tenho para dizer. Como poderei suportar tamanha felicidade? Jane correu então para junto de sua mãe, que havia interrompido o jogo de cartas propositadamente e estava em cima com Kitty. Elizabeth, que ficara sozinha, sorriu da rapidez e da facilidade com que se havia resolvido um caso que lhes causara ansiedade e incerteza durante tantos meses. E este, disse ela para si mesma, é o fim de todos os cuidados e precauções de seu amigo, das mentiras e ardis de sua irmã, o fim mais feliz, mais justo e mais razoável. Poucos minutos depois, Bingley, cuja conferência com o Sr. Bennet fora curta e decisiva, veio se reunir a Elizabeth. Onde está Jane? Disse ele ao abrir a porta. Lá em cima com minha mãe. Ela desce já. Bingley então fechou a porta e, aproximando-se, reclamou seus cumprimentos e sua afeição de irmã. Elizabeth, sincera e cordialmente, exprimiu sua alegria. Eles se apertaram a mão com grande cordialidade. Em seguida, até que a irmã voltasse, ela teve de ouvir tudo o que ele dizia sobre sua própria felicidade e sobre as perfeições de Jane. E apesar de aquelas serem expressões de namorados, Elizabeth acreditava realmente em suas esperanças, porque elas tinham como base a excelente compreensão, o gênio esplêndido de Jane e uma semelhança de sentimentos e gostos. Aquela foi uma noite de grande alegria para todos. A felicidade de Jane dava ao seu rosto um brilho e uma doçura que o tornavam mais belo do que nunca. Kitty dava risadinhas feliz, com a esperança de que a sua vez chegasse em breve. A senhora Bennet não encontrava termos calorosos o bastante para exprimir seu consentimento e aprovação, e falou só nisso durante meia hora. Quando o Sr. Bennet apareceu, à hora da ceia, sua voz e suas maneiras mostravam claramente o contentamento de que estava tomado. Nenhuma só vez, no entanto, ele aludiu ao fato enquanto o visitante estava presente. Mas assim que ele partiu, o Sr. Bennet se virou para a filha e disse: Jane, eu lhe dou os meus parabéns. Você será muito feliz. Jane se aproximou dele imediatamente, beijou-o e agradeceu a sua bondade. Você é uma boa menina, respondeu ele, e tenho prazer em vê-la bem casada. Não tenho a menor dúvida de que vocês se darão muito bem. Seus gênios são bastante semelhantes. Ambos são tão tolerantes que nunca tomarão resoluções definitivas. Tão fáceis de levar que todos os criados os enganarão, e tão generosos que sempre hão de gastar mais do que têm. Espero que não. Imprudência ou imprevidência em matéria de dinheiro seriam imperdoáveis da minha parte. Gastar mais do que tem? Meu caro Sr. Bennet, exclamou sua mulher. Que é que você está dizendo? Ora, ele tem 4 ou 5 mil libras por ano e provavelmente ainda mais. Em seguida, virando-se para a filha. Oh, minha querida Jane, estou tão feliz. Estou certa de que não dormirei nem um só instante esta noite. Eu sabia que tudo ia acabar assim. Eu sempre disse que isso se realizaria finalmente. Tinha certeza de que a sua beleza acabaria triunfante. Eu me lembro de que quando ele chegou aqui em Hertfordshire, no ano passado, logo vi que era provável que vocês se dessem bem. Ele é o mais belo rapaz que jamais vi. Wickham, Lydia, tudo mais estava esquecido. Jane era, sem competição, sua filha favorita. Naquele instante, ela não pensava em nenhuma outra. Suas irmãs mais moças começaram logo a imaginar os proveitos e os prazeres que retirariam do casamento de sua irmã. Mary pediu para usar a biblioteca de Netherfield, e Kitty insistiu muito para que Jane desse alguns bailes lá durante o inverno. A partir de então, naturalmente Bingley foi todos os dias a Longbourn, e muitas vezes chegava antes da primeira refeição e ficava até depois do jantar, a não ser quando algum cruel vizinho lhe tinha enviado um convite para jantar, convite este a que ele não se podia furtar. Elizabeth dispunha agora de muito pouco tempo para conversar com a irmã, pois enquanto Bingley estava presente, Jane não podia dar atenção a mais ninguém. No entanto, Elizabeth verificou que era de utilidade considerável para ambos, durante aquelas separações que necessariamente ocorriam às vezes. Na ausência de Jane, ele sempre se aproximava de Elizabeth para conversar. E depois que Bingley havia partido, Jane procurava idêntico alívio na conversa de sua irmã. Ele me deu um grande prazer, disse Jane certa noite. Ele me disse que ignorava totalmente que eu estivesse em Londres na primavera passada. Eu não acreditava que isso fosse possível.
Eu já suspeitava disso, replicou Elizabeth. Mas como é que ele explicou o fato? Deve ter sido coisa feita por suas irmãs. De certo não viam com bons olhos as suas relações comigo, o que, aliás, eu acho muito natural, pois ele poderia ter feito uma escolha muito mais vantajosa sob todos os pontos de vista. Mas quando virem que o irmão é feliz comigo, espero que se resignem e voltemos a ficar de bem, embora nunca mais possamos ter a mesma intimidade de antes. Essas são as palavras mais severas que jamais ouvi você dizer, exclamou Elizabeth. Ainda bem, eu ficaria realmente triste se a visse tornar a ser enganada pela falsa amizade da senhorita Bingley. Imagine, Lizzie, quando ele foi para Londres em novembro já gostava de mim, e só não voltou porque o convenceram de que eu lhe era totalmente indiferente. Ele cometeu um pequeno engano, de certo. Isso mostra pelo menos que é modesto. Esse fato conduziu Jane naturalmente a fazer um panegírico da discrição de Bingley e do pouco valor que lhe atribuía às suas boas qualidades. Elizabeth ficou satisfeita por descobrir que ele não havia revelado a interferência de seu amigo, pois embora Jane tivesse o coração mais generoso do mundo, ela sabia que aquilo dificilmente seria perdoável. Sou de certo a criatura mais feliz que jamais existiu, exclamou Jane. Oh, Lizzie, por que fui eu a escolhida na minha família para receber tão grande graça? Se ao menos eu pudesse vê-la tão feliz quanto eu, se existisse outro homem igual àquele para você, mesmo se você me desse 40 homens iguais para escolher, nunca seria tão feliz quanto você. Seria preciso que eu possuísse o seu gênio e a sua bondade. Não, deixe-me entregue ao meu próprio destino. Talvez, se tiver muita sorte, eu encontre um dia um outro Sr. Collins. A nova situação na família de Longbourn não podia permanecer muito tempo em segredo. A Sra. Bennet sussurrou a novidade ao ouvido da Sra. Phillips, e esta, embora sem nenhuma autorização, a repetiu para todos os vizinhos de Meryton. Todos declararam que os Bennet eram a família mais afortunada do mundo, embora poucas semanas antes, quando Lydia havia fugido, fossem considerados pessoas marcadas pelo infortúnio. Faixa 63. Capítulo 56. Certa manhã, uma semana depois do noivado de Jane, o Sr. Bingley e o resto da família estavam sentados na sala de jantar quando sua atenção foi despertada de súbito pelo ruído de uma carruagem. Chegando à janela, viram que era um coche puxado por 4 cavalos que se aproximava da casa. Era demasiado cedo para uma visita, e além disso, aquela carruagem luxuosa não era de nenhum dos vizinhos. Era puxada por cavalos de posta, e também não conheciam a libré do criado que a precedia. Como fosse certo, no entanto, que alguém estava chegando, Bingley propôs à senhorita Bennet, imediatamente, que fossem recebê-lo e conduzi-lo através do bosque. Eles saíram, e os demais continuaram a fazer suas conjecturas, até que a porta se abriu e a visita entrou. Era Lady Catherine de Bourgh. Todos estavam naturalmente preparados para uma surpresa, mas o espanto foi muito maior do que esperavam, e o de Elizabeth foi ainda maior do que o da senhorita Bennet e o de Kit, embora não conhecessem Lady Catherine. Ela entrou na sala com um ar ainda menos gracioso do que de costume. Limitou-se a responder à saudação de Elizabeth com uma ligeira inclinação de cabeça e sentou-se sem dizer uma palavra. Elizabeth mencionara o nome da visitante à sua mãe, embora Lady Catherine não tivesse solicitado uma apresentação. A senhora Bennet ficou espantadíssima e ao mesmo tempo envaidecida por receber uma visita tão importante, e acolheu-a com a maior cortesia. Depois de permanecerem sentadas durante algum tempo em silêncio, Lady Catherine disse, muito secamente, para Elizabeth: "Espero que esteja passando bem, senhorita Bennet. Suponho que aquela senhora seja sua mãe." Elizabeth confirmou. "E aquela deve ser uma de suas irmãs." "Sim, minha senhora," disse a senhora Bennet, deliciada de poder falar com Lady Catherine em pessoa. "É a minha penúltima filha. A mais moça se casou recentemente, e a mais velha está passeando aí pelo parque com um rapaz que em breve se tornará membro da família." "A senhora tem um parque muito pequeno aqui," disse Lady Catherine, depois de um curto silêncio. "Não é nada em comparação a Rosings, mas é muito maior do que o de Sir William Lucas. Esta sala deve ser muito inconveniente de tarde, no verão. As janelas dão todas para o oeste." A senhora Bennet acrescentou que nunca ficava ali depois da refeição, e em seguida disse: "Vossa Senhoria me permite a liberdade de perguntar se deixou o senhor e a senhora Collins bem?"
Sim, muito bem. Estive com eles a noite retrasada. Naquele momento, Elizabeth supôs que Lady Catherine iria tirar da bolsa uma carta de Charlotte, pois esse lhe parecia o motivo mais provável de sua visita. No entanto, a carta não apareceu e Elizabeth ficou ainda mais intrigada. A senhora Bennet, com grande amabilidade, perguntou se Lady Catherine desejava tomar alguma coisa, mas Lady Catherine, com grande resolução e pouca cortesia, recusou. Em seguida, levantando-se, disse para Elizabeth: Senhorita Bennet, parece que há um pequeno bosque bem agradável atrás de sua casa. Eu gostaria de dar uma volta por lá, se me conceder o favor de sua companhia. Vá, meu bem, exclamou a senhora Bennet, e mostre a Lady Catherine os vários caminhos. Acho que ela gostará de ver o caramanchão. Elizabeth obedeceu e foi correndo para o seu quarto buscar a sombrinha, e em seguida acompanhou a ilustre visitante. Ao atravessarem o hall, Lady Catherine abriu as portas que davam para a sala de jantar e para a sala de estar. Achou que eram salas bastante agradáveis, e em seguida continuou o seu caminho. A carruagem permanecia parada à porta, e Elizabeth viu que a dama de companhia estava lá dentro. Caminharam em silêncio pela ala ensaibrada até o bosque. Elizabeth estava resolvida a não fazer nenhum esforço para entrar em conversação com uma mulher que naquele momento ainda se mostrava mais insolente e desagradável que de costume. Não sei como algum dia achei que ela se parecesse com seu sobrinho, disse Elizabeth para si mesma, depois de olhar para o rosto de Lady Catherine. Logo que entraram no bosque, Lady Catherine começou a falar da seguinte maneira: Sei que compreende, senhorita Bennet, a razão da minha viagem até aqui. Seu coração, sua consciência, devem lhe revelar por que eu vim. Elizabeth olhou para ela com sincero espanto. Realmente, está enganada, minha senhora. Não consigo absolutamente adivinhar o motivo de sua presença aqui. Senhorita Bennet, respondeu Lady Catherine num tom irritado, deve compreender que eu não sou de brincadeiras. Se preferir ser pouco sincera, esteja certa de que eu não farei o mesmo. Meu caráter é célebre por sua sinceridade e franqueza, e num assunto de tamanha importância como o presente, eu não me mostrarei diferente do que sou. Uma notícia da natureza mais alarmante chegou aos meus ouvidos há 2 dias. Disseram-me não somente que sua irmã estava às vésperas de realizar um casamento dos mais vantajosos, mas também que a senhora, senhorita Elizabeth, estaria provavelmente muito em breve unida ao meu sobrinho, ao meu próprio sobrinho, Sr. Darcy. Embora eu esteja certa de que isso é uma escandalosa falsidade, embora eu nunca fizesse ao meu sobrinho a injúria de supor que essa notícia seria verdadeira, resolvi imediatamente vir a este lugar a fim de lhe revelar claramente o que eu penso disso. Se a senhora acha impossível que a notícia seja verdadeira, disse Elizabeth, corando de espanto e desdém, não compreendo por que se deu ao trabalho de vir tão longe. Que pretende Lady Catherine com isso? Insistir para que tal notícia seja desmentida. Se essa notícia realmente existe, respondeu Elizabeth, friamente, o fato de a senhora vir a Longbourn para me visitar e a minha família constituiria antes uma confirmação. Sim, pretende então ignorar a notícia? Não foi ela posta astutamente em circulação por sua própria família? Não sabe que esse boato corre por aí? Nunca ouvi falar em tal coisa. E pode declarar igualmente que não existe fundamento para ele? Não tenho a pretensão de ter a mesma franqueza, Lady Catherine. A senhora pode fazer perguntas que eu prefiro não responder. Isto é insuportável. Senhorita Bennet, eu exijo que me responda. Meu sobrinho lhe propôs casamento. Vossa Senhoria mesma declarou que isso era impossível. Deve ser, é evidente, a menos que ele não esteja no uso de sua razão, mas os seus artifícios e astúcias podem tê-lo levado a esquecer, num momento de fraqueza, o que ele deve a si próprio e a toda a sua família. É possível que o tenha seduzido. Se o fiz, serei a última pessoa a confessá-lo. Senhorita Bennet, sabe quem eu sou? Não estou acostumada a que me falem nesse tom. Sou quase o parente mais próximo que o Sr. Darcy tem no mundo, e tenho o direito de estar a par dos seus negócios mais íntimos. Mas não tem esse direito quanto aos meus, e com a sua atitude jamais conseguirá que me torne mais explícita. Permita que eu fale mais claramente. Esse casamento que tem a pretensão de ambicionar nunca se realizará. O Sr. Darcy está noivo de minha filha. E agora, que tem a dizer? Apenas isto, que sendo esse o caso, não precisa temer que ele me venha fazer uma proposta. Lady Catherine hesitou, depois respondeu.
O noivado deles é de natureza especial. Desde a infância foram destinados um para o outro. Era o maior desejo da mãe dele, bem como o meu. Planejamos essa união enquanto ainda estavam no berço. E agora, quando o desejo de ambas as irmãs poderia ser realizado, uma moça de classe inferior, sem nenhuma importância na sociedade, totalmente estranha à família, ousaria se interpor entre eles, sem nenhuma consideração para com os amigos dele e o seu compromisso tácito para com a senhorita de Burgh. Terá perdido todos os sentimentos de delicadeza e de equilíbrio? Não ouviu dizer que desde o seu nascimento ele foi destinado à sua prima? Sim, eu já ouvi dizer isso antes, mas que tenho que ver com isso? Se não existe outra objeção ao meu casamento com o seu sobrinho, o simples fato de saber que sua mãe e a sua tia queriam que ele se casasse com a senhorita de Burgh não me faria renunciar a ele. Planejando o seu casamento, fizeram tudo o que lhes era dado fazer. A sua realização depende de outras pessoas. Se o Sr. Darcy não está ligado a esse casamento nem pela honra nem pela inclinação, por que motivo não poderá ele escolher outra pessoa? E se essa escolha recair sobre mim, por que não hei de aceitá-la? Porque a honra, a decência, a prudência e até o interesse o impedem. Sim, senhorita Bennet, o interesse. Pois não espere ser recebida pela família dele e pelos seus amigos se agir propositadamente contra a vontade de todos. Será censurada, humilhada e desprezada por todos os parentes do Sr. Darcy. Seu casamento será a sua infelicidade. Seu nome nunca será mencionado por qualquer uma de nós. Esses são graves infortúnios, replicou Elizabeth. Mas a mulher do Sr. Darcy ficará numa posição tão privilegiada e terá tantos motivos de felicidade que, em última análise, ela não terá motivo de se arrepender. Menina teimosa e obstinada, envergonho-me de você, e esta é a gratidão com que me paga as atenções que lhe dei quando esteve na casa do Sr. Collins. Acha que não me deve nada por isso? Vamos nos sentar. Deve compreender, senhorita Bennet, que eu vim decidida a resolver tudo isso. Nada me poderá dissuadir da minha resolução. Não fui habituada a me submeter aos caprichos dos outros. Não estou habituada a que resistam aos meus desejos. Isto apenas tornará a sua situação presente mais lamentável, mais desagradável, mas não terá nenhum efeito sobre a minha pessoa. Não me interrompa. Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho são feitos um para o outro. Ambos descendem pelo lado materno de uma nobre linhagem e do lado paterno de famílias respeitáveis, honradas e antigas, embora sem título. As fortunas de ambos são excelentes. É voz unânime nas respectivas famílias que eles estão destinados um para o outro. E quem pretende separá-los? Uma moça ambiciosa, que não possui nem família, nem relações ou fortuna. Isto pode ser tolerado? Não deve ser e não o será. Se pesasse os seus próprios interesses, não desejaria sair da esfera em que foi criada. Não acha que se me casar com seu sobrinho, sairei da minha esfera? Ele é um gentleman, eu sou a filha de um gentleman, portanto, somos iguais. De fato é a filha de um gentleman, mas quem era sua mãe? Quem são seus tios e tias? Não ignoro sua situação. Qualquer que seja a situação deles, respondeu Elizabeth, se o seu sobrinho não faz objeção a isso, não sei em que isso lhe pode interessar. Diga-me francamente, está noiva dele? Embora Elizabeth não quisesse responder a essa pergunta, com o único fito de não fazer a vontade de Lady Catherine, ela não pôde evitar dizer, depois de pensar, não estou. Lady Catherine pareceu ficar satisfeita. E promete nunca aceitar tal compromisso? Não farei nenhuma promessa dessa espécie. Senhorita Bennet, estou ofendida e atônita. Esperava encontrar uma moça mais razoável, mas não se iluda pensando que eu recuarei. Não irei embora antes de receber a garantia que exijo. E pode estar certa de que nunca a darei. A senhora não poderá me intimidar, nem me obrigar a fazer uma coisa tão pouco razoável. A senhora quer que o Sr. Darcy se case com a sua filha. Mas, se eu lhe fizesse a promessa que deseja, isso tornaria o casamento deles mais provável? Suponha que ele tenha afeição por mim. Seria minha recusa suficiente para que ele transferisse essa afeição para a sua filha? Permita-me dizer-lhe, Lady Catherine, que os argumentos com que procurou justificar esse extraordinário pedido têm de frivolidade o que o pedido tem de insensatez. A senhora se engana redondamente acerca do meu caráter, se pensa que eu posso ser influenciada por persuasões dessa natureza. Não sei até que ponto seu sobrinho permite que a senhora interfira nos negócios dele, mas a senhora não tem o menor direito de interferir nos meus. Peço-lhe, portanto, que não me importune mais a respeito deste assunto.
Mais devagar, faça o favor. Eu ainda não acabei. A todas as objeções que já apresentei, acrescentarei ainda uma outra. Sei tudo a respeito da infame conduta da sua irmã mais moça. Sei todos os detalhes. Sei que o casamento foi uma coisa arranjada, às pressas, à custa de seu pai e de seu tio. E é possível que essa moça se torne a irmã de meu sobrinho? E que o marido dela, que é o filho do intendente do seu pai, se torne também um parente dele? Deus do céu, o que está pensando? Serão os antepassados de Pemberley ofendidos desse modo? Agora já nada mais terá a dizer, falou Elizabeth, ressentida. Já me insultou de todas as maneiras. Com sua licença, vou voltar para casa. E dizendo isso, ela se levantou. Lady Catherine levantou-se também, e elas regressaram. Sua senhoria estava furiosa. Então não tem a menor consideração pela honra e bom nome do meu sobrinho? Menina egoísta, não vê que o casamento com você o desonrará aos olhos de todo mundo? Lady Catherine, nada mais tenho a dizer. Já conhece a minha opinião. Então está resolvida a obtê-lo? Eu não disse tal coisa, mas estou resolvida a agir de maneira a conquistar o que eu considero a felicidade, sem pedir os seus conselhos e nem os de qualquer outra pessoa estranha à minha família. Está bem? Então recusa-se a atender ao meu pedido? Recusa-se a reconhecer os direitos do dever, da honra e da gratidão? Está decidida a destruir o bom nome de meu sobrinho na opinião de todos os seus amigos e torná-lo assim um objeto de desprezo para todo mundo? No presente caso, nem o dever, nem a honra, nem a gratidão têm quaisquer direitos sobre mim. Nenhum desses princípios será violado pelo meu casamento com o Sr. Darcy. E quanto à consideração ou ressentimento de sua família, ou à indignação do mundo, admitindo que eu a merecesse por esse casamento, nada disso me causaria a menor preocupação. Além disso, as pessoas, em geral, têm bastante bom senso para desprezar os outros por motivo tão fútil. Então esta é a sua verdadeira opinião. Esta é a sua decisão final. Muito bem, saberei agora como agir. Não imagine, senhorita Bennet, que a sua ambição jamais será satisfeita. Eu vim aqui para experimentar